Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu simplesmente vou falar aquilo que eu preciso falar, né? Sempre que vier alguma ideia a partir de hoje, eu vou estar gravando para vocês. E hoje eu quero comentar uma operação que eu realizei hoje, dia 25 de 2 de 2026, que é exatamente essa daí que tá passando na tela. Que foi o seguinte, pessoal. Eu acabei desrespeitando uma das minhas regras de ouro do meu trading plan, né? Eu tenho um caderninho com algumas regras e eu busco sempre seguir elas fielmente. São elas que me trazem consistência, elas que me fazem ser lucrativos nesse mercado, certo? E hoje eu desrespeitei uma dessas regras. Eu quero comentar sobre essa questão, porque fazia muito tempo que eu não desrespeitava uma das minhas regras e eu notei uma coisa muito importante também, que foi o seguinte: segunda-feira dessa semana, eu acabei fazendo uma entrada também fora do meu trading plan, né? E deu bom. Eu acabei ganhando, entendeu? E eu tive um lucro que não era pra mim ter, basicamente, entendeu? Se eu tivesse seguido meu trading plan à risca, eu não teria feito aquela entrada e, consequentemente, teria saído negativo naquele dia, que foi segunda-feira. Porém, eu arrisquei uma operação a mais, saí positivo, saí lucrativo, né? Dei sorte de ter dado bom. Porém, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: na segunda-feira, eu utilizei alguns critérios para fazer essa entrada. Tinham bastante confluências boas, até entre aspas, mas eu também não quero ficar aqui falando, ó, tinha boas confluências, mas estava fora do meu trading plan, mas não sei o quê. Tipo, eu não quero justificar, né? Eu não quero dar a entender que o que eu fiz é certo, porque não é. Por mais que tenha alguma influência aqui, outra ali, eu tenho que seguir meu trading plan à risca, porque é isso que me mantém consistente no longo prazo. E hoje, dia 25, eu realizei uma entrada fora também do meu trading plan, e dessa vez, cara, não tinha basicamente quase nenhuma confluência e só fui ver isso depois. Depois que eu já tinha realizado a entrada, e inclusive essa entrada foi negativa. Então, em questão de financeira, segunda-feira eu arrisquei uma operação e ganhei, hoje eu arrisquei uma operação e perdi. Então tá empatado, né? São duas operações que eu nem deveria ter feito, entendeu? Uma foi lucrativa e a outra não. Mas o ponto central que eu quero trazer é o seguinte, que segunda-feira, pelo fato dela ter sido lucrativa, isso me deu margem, digamos assim, isso me deu confiança para hoje estar arriscando novamente, né. Então quando você desrespeita o seu trading plan e você meio que não se sente tão culpado porque deu certo, você acaba ficando mais propício a sair fora do plano novamente, entendeu. Com essa esperança de que você tá mais confiante, de que você só pelo simples fato de você achar que aquela operação vai ser bem-sucedida, você vai lá e clica, faz a entrada, entendeu. E o mercado não é assim de achismo, eu tenho que seguir meu operacional direitinho, seguir as minhas regras, beleza, porque eu sei que se eu continuar dessa forma, só vai me prejudicar, porque hoje em dia as minhas taxas são de R$ 120. Mas daqui um tempo, daqui a alguns anos, eu vou estar fazendo entradas extremamente maiores de 1.000, 2.000, R$ 3.000. E, cara, eu não posso simplesmente jogar fora R$ 3.000, desperdiçar uma taxa, seja ela o valor que for, entendeu? E eu tô falando isso, pessoal, porque a partir do momento que eu criei regras pra mim, que eu embuti regras no meu operacional e defini muito bem definido um trading plan, com regras que não só de operacional, mas também psicológicas, regras que me fazem entender o jogo, o verdadeiro jogo do mercado de opções binárias. E a partir do momento que eu comecei a botar em prática essas regras, tudo ficou melhor. O peso que eu tinha anteriormente parou de existir, entendeu? Porque sempre que eu faço tudo que tem que ser feito, digamos assim, quando eu respeito 100% o meu trading plan, que é o que eu venho fazendo na maioria dos dias, eu simplesmente fico mais leve, sabe? Eu não fico com pensamentos na minha cabeça, daquelas operações, enfim, eu já até me acostumei, por isso que eu venho falando que eu venho me tornando, de fato, um trader profissional nesse mercado, porque já tem alguns meses que eu tô aqui, e eu tô tendo resultado e tô tendo um aprendizado muito grande, entendeu? E a operação em questão que eu tô falando é exatamente essa daí do GBP/USD. Repara que até minha taxa não foi muito boa. Se fosse de fato para mim pegar uma entrada nesse ativo, seria agora, entendeu? E mesmo assim, pessoal,
eu teria perdido, porque ele não respeitou, seguiu tendência e beleza, né. Mas o ponto central que eu quero trazer é que eu percebi que o simples fato de segunda-feira ter dado certo me deu confiança e me deu essa margem que eu tinha comentado pra vocês, que é muito ruim. Então sempre que a gente percebe que a gente tá saindo do trilho, a gente tem que ter autoconhecimento, autoconsciência de detectar problemas, e isso que é a grande questão, porque não é todo ser humano, não é toda pessoa que tem essa capacidade de se autossuprir, digamos assim, de poder se identificar, falar: "Ó, eu estou errando nisso, nisso, nisso", né. Porque às vezes pelo ego, ou às vezes a pessoa nem consegue ter a capacidade de falar: "Putz, eu errei exatamente nesse pontinho aqui. Então para que isso não aconteça novamente, eu tenho que consertar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me prevenir disso". Então a gente tem que se preparar para esses cenários. E por isso que eu criei as regras do meu trading plan, porque muitas delas eu fui criando ao longo do tempo, quando eu percebi esses deslizes ou esses pequenos pontos que eu falei: "Ó, aqui eu preciso me precaver para que não aconteça isso", né. Por exemplo, eu tenho uma regra no meu trading plano que é simplesmente psicológica, que eu falo pra mim, ser satisfeito. Vou até pegar ela aqui pra poder ler pra vocês, né, porque eu não quero falar algo que não esteja correto ou coerente. É a regra número 6 e ela diz exatamente o seguinte: "Alegre-se e fique satisfeito com qualquer lucro próximo de R$ 60, menor ou maior, porque isso é mais que o salário que muitos recebem por um dia inteiro de trabalho". Ou seja, uma regra simples que me faz eu me contentar com qualquer lucro que eu tiver próximo de R$ 60, porque é de fato mais do que o salário mínimo que o pessoal recebe. Ou seja, tem pessoa que trabalha ali 6 horas por dia para ganhar R$ 60, entendeu? Isso me faz ter mais consciência do resultado que eu tô tendo, de ser grato por o lucro menor que seja, 40, 50 ou R$ 60, entendeu? Então, perceba que são, regras simples, mas que fazem toda a diferença. Porque se eu não tivesse essa regra, digamos que um dia eu terminasse com um lucro ali de R$ 40, né. Então eu ficaria na minha mente: "Putz, só 40, dá pra fazer um pouquinho mais", entendeu. E aí, uma coisa vai levar a outra e no final eu poderia acabar inclusive o dia negativo, que é o que acontece com muita gente, porque eles não se precaveem, eles não criam regras pra se protegerem deles mesmo, entendeu. Então esse vídeo eu vim trazer à tona para 2 fatores importantes, né. O primeiro deles, tá registrado aqui no canal, que eu identifiquei que eu preciso cortar o erro mesmo quando ele se torna um acerto. Porque segunda-feira eu desrespeitei meu trading plan, eu forcei uma entrada, né, e ela saiu lucrativa. E eu meio que não me puni por isso, pelo fato dela ter sido lucrativa, eu meio que fiquei: "Ah, beleza, deu bom". Porém, durante a operação, eu senti o meu coração palpitar, né, porque eu estava fazendo uma coisa errada, uma coisa fora do meu trading plan. Então pra vocês verem como o quão impactante isso é. Sempre que eu faço algo que tá desalinhado, que não tá dentro dos meus princípios, eu sinto internamente que eu tô errado, que eu tô fazendo algo que não deve ser feito, entendeu? Então eu fico ali me punindo. Então, durante a operação, eu ficava com o coração palpitando, né? Porque eu sabia, ficava naquela torcida, que é de, pô, eu preciso ganhar, vai, desce, desce, tá ligado? Essa euforia de trade, né? Que eu fazia tempo que eu não sentia esse tipo de coisa e é muito prejudicial. Só quem vive o trade, ainda mais opções binárias, sabe o quão ruim é essa sensação de palpitação, de estar ali perto, beirando a sua taxa, né? De estar brigando ali, e essa indecisão do gráfico, se vai descer, se vai subir, tudo isso te causa uma pressão muito grande e é muito ruim. E por isso que eu evito sempre, né, sempre tentando seguir o meu trading plan. Então o primeiro ponto é esse, de eu identificar que mesmo uma operação bem-sucedida, eu tenho que me corrigir, eu tenho que falar: "Opa, espera aí, eu ganhei agora, mas eu poderia ter perdido, eu desrespeitei meu trading plan, o que eu fiz não foi certo, mesmo ganhando, eu tô errado", né, isso não pode se repetir. Porque pessoal, as regras que eu tenho, não são para ser nunca, quer dizer, as regras que eu tenho, elas existem para um dia elas serem quebradas, porém, para que isso aconteça com a menor frequência possível. Não sei se deu para entender, porque a grande questão é que nenhum trader consegue se manter 100% firme, 100% fiel ao seu trading plano. Uma hora ou outra ele acaba, deslizando e quebrando uma das regras, entendeu?
e tá tudo bem. O importante é você tentar quebrar o menos possível, né, tentar desrespeitar a quantidade mínima possível de regras. Então durante o mês, se você quebrou uma regra, cara, tá excelente, entendeu? Porque tem pessoas que quebra uma hoje, quebra outra amanhã, e quando vê, cara, ele esquece o plano, entendeu? E acabam quebrando. É pra mim Então, também esse é o entender primeiro ponto. E o quão segundo ponto evoluído é eu o tô, seguinte: porque o segundo ponto é justamente essa questão de entender que regras elas existem para serem respeitadas, porém elas também existem para ser quebradas de vez em quando. Porque é inevitável, a gente não pode ficar querendo ser perfeito 100% do tempo. Então eu entendo, que nem eu falei, acho que no começo do vídeo, fazia tempo que eu não sentia essa sensação. Fazia tempo que eu não desrespeitava, que eu não quebrava uma das minhas regras, entendeu? E isso mostra evolução, mostra que eu tô de fato evoluindo, porque no longo prazo, pessoal, quando eu tiver com uma banca maior, quando as minhas entradas forem maior de fato, eu não posso me permitir esses deslizes com tanta frequência, entendeu? Então, lembra quando eu falei que se você cometeu quebrar uma regra durante o mês, até que tá legal, até que tá excelente, porque, pô, 30 dias, você errou um dia só, então, entende a comparação? Mas o fato é, no longo prazo, pessoal, daqui a alguns anos, eu não quero ficar me permitindo esses deslizes bestas, porque eu sei o que tem que ser feito, e uma regra dessa simples de, pô, não forçar a entrada, de não entrar fora do meu plano, é uma coisa simples, e que lá na frente eu preciso evitar a qualquer custo. Porque eu já vou saber exatamente o que eu tenho que fazer, eu não posso ficar me permitindo arriscar, entendeu? Acho que esse é o grande lance, eu não posso me permitir arriscar mais entradas do que deveria, porque lá na frente, como eu falei, as minhas entradas vão estar com um valor muito maior. Então imagina você perder ali R$ 1.000 de bobeira, simplesmente porque você quis clicar, você quis arriscar, você quis fazer uma operação, eu acho que vai cair, o gráfico vai cair, então eu vou fazer essa entrada aqui. Tipo assim, entendeu? O mercado ele não pode ser um achismo, tudo tem que ser bem planejado. Então é isso, pessoal. Eu queria finalizar o vídeo de hoje. E antes que eu me esqueça, eu também quero relatar para vocês um pouquinho do meu resultado durante essa semana, né? Porque, querendo ou não, eu registro. Isso aqui é um registro OB também, beleza? E eu quero estar contando para vocês como que foi alguns dias da minha semana. Hoje é dia 25, né? Segunda, terça, quarta-feira. Ou seja, 3 dias de operação. Um deles, inclusive, eu bati minha meta, bati meu stop win. Eu fiquei muito feliz. E quando eu olhei o meu calendário econômico, o Equity Flow, e eu vi que a gente já tinha recuperado o prejuízo do mês passado, eu fiquei muito contente, né? Que foi ontem, inclusive. Ontem a gente bateu o stop win 5-0. Eu fiquei extremamente feliz, tá? E, enfim, vamos comentar um pouquinho do meu resultado. Inclusive, essas operações aí que vocês estão vendo na tela, onde na sessão da manhã a gente finalizou com um placar de 4-0 no período da manhã, e na sessão da tarde, placar de 1-0, aquela entrada sniper, beleza? E finalizamos aí batendo o nosso stop win, batendo a nossa meta. Fiquei muito contente, como eu estava falando anteriormente, porque eu vi que a gente conseguiu recuperar o prejuízo do mês passado, porém ainda tem alguns dias pela mas o grande frente. E eu não ensinamento que eu quero quero trazer trazer nesse nessa hora vídeo e que pode ajudar vocês, né, na sua trajetória, na sua jornada no trade, é de você ter muito claro na sua cabeça e também escrito, né, num caderno, num bloco de notas, todas as suas regras. Crie regras para você. Primeiro você precisa entender o seu comportamento, entender como que funciona a sua gestão, o seu operacional, e a partir disso determinar regras de ouro para o seu trading, para as suas operações, beleza? E futuramente, possivelmente, né? Na verdade, eu não sei ainda, pessoal, se eu vou conseguir estar trazendo para o canal as minhas regras de ouro, né? Eu tô no curso que eu estou desenvolvendo, um curso totalmente gratuito, eu vou estar disponibilizando lá dentro, né? Vai ter um módulo onde eu vou estar introduzindo cada uma dessas regras, detalhe por detalhe, né? A origem delas, como que ela atua, como que ela funciona, a percepção, o jeito certo de você enxergar cada uma e aplicar na prática, mas eu vou tentar talvez pegar algumas dessas aulas soltas, eu já gravei acho que uma ou duas, cada aula é uma regra, entendeu? Eu vou ver se eu consigo soltar no canal mais para frente algumas dessas regras de forma solta,
para vocês entenderem e terem uma noção de como que funciona. O vídeo vai ficando Mas por enfim, aqui, pessoal, né? Hoje, quarta-feira, a gente está com um lucro acumulado até o momento de R$ 378, né? Nosso resultado total até o momento no mês é de R$ 684 positivos, beleza? Então, acho que sábado ou domingo eu trago o vídeo concluindo a semana, que ainda falta o registro de quinta e sexta-feira. E vamos ver se a gente consegue finalizar esse mês com chave de ouro de forma positiva, beleza? Lembrando que vocês podem ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.